Olá, família vascaína. O presidente do Fluminense fica incomodado com a observação feita pelo executivo-chefe da reserva, que tem simpatia pelo Vasco da Gama, e decide cancelar os acordos comerciais com a empresa. Rony Meisler, o fundador e CEO da reserva, fez comentários que provocaram o Fluminense em relação a uma disputa judicial com o Vasco sobre o uso do Maracanã, e isso teve consequências negativas para a marca. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, não apenas anunciou o cancelamento de qualquer relação institucional com a empresa, mas também revelou que os contratos comerciais que já estavam em andamento foram interrompidos, assim como um novo acordo que estava prestes a ser assinado. A desembargadora responsável pelo caso decidiu negar o pedido do Vasco e manter a gestão do Maracanã com Flamengo e Fluminense. Anteriormente, o Vasco havia entrado com uma ação judicial alegando que o contrato de concessão do estádio era ilegal. O Fluminense tinha um acordo com a marca Reserva Inc., que faz parte do grupo de Rony Meisler. A linha de produtos oferecidos pela marca consistia em camisetas básicas com estampas temáticas, que podiam ser produzidas rapidamente devido à sua simplicidade. A coleção do Fluminense incluía peças com temas como a volta de Marcelo, os gols de Germancano e a conquista do bicampeonato carioca no início do mês. O clube já deu início ao processo de rompimento do contrato com a reserva e as vendas das camisas foram suspensas. Além disso, o Fluminense também decidiu cancelar uma outra parceria em negociação com a marca Reserva. As duas partes estavam em negociações há meses para um contrato de licenciamento que incluiria uma linha de roupas casuais mais elaboradas como camisetas, bermudas e casacos com o selo da grife, voltada para a torcida tricolor. A reserva já possui coleções semelhantes com o Flamengo e o Vasco. Todas as bases do contrato com o Fluminense já estavam acertadas e a assinatura era uma questão de dias. Mas ao tomar conhecimento das declarações de Meisler, o clube comunicou à marca, através de seu departamento jurídico, que o negócio não será mais concretizado. Os torcedores do Vasco terão direito a apenas 10% dos ingressos para o jogo contra o Fluminense que será realizado no Maracanã. O Vasco da Gama definiu o meio-campista colombiano Gustavo Cuéllar como alvo para a próxima janela de transferências. O Vasco da Gama já está planejando possíveis movimentos para a próxima janela de transferências, que acontece entre julho e agosto. Apesar de já ter contratado 16 jogadores na última janela, o clube tem um planejamento pronto para suprir as principais carências do elenco e identificar possíveis alvos. No entanto, o clube depende do aval da 777 Partners para avançar em negociações. O diretor esportivo Paulo Brax esteve na Europa na semana passada, onde se reuniu com executivos de futebol de outros 5 clubes do grupo da 777, bem como os head coaches de todos os times da empresa. As discussões sobre o mercado foram uma das principais pautas dessas reuniões. Após realizar um grande número de contratações na última janela, o Vasco da Gama planeja uma próxima janela de transferências mais discreta em relação à quantidade de jogadores contratados. O foco será em reforços pontuais para suprir carências do elenco, como a posição de primeiro volante, que ficará vaga com a saída de Andrei, que retornará para o Chelsea em julho. O Vasco da Gama ainda não definiu um alvo para reforçar a posição de primeiro volante, mas está monitorando alguns nomes e um deles é o colombiano Gustavo Cuéllar, que atualmente joga no Al Hilal. Cuéllar já trabalhou com Maurício Barbieri e Abel Braga no Flamengo e agrada ao diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax. Contudo, a negociação é considerada complexa, já que os valores envolvidos são altos. Houve contatos no final do ano passado, mas as cifras inviabilizaram o negócio. O clube segue observando com interesse e analisando possíveis alternativas. O Vasco iniciou conversas com o meio-campista colombiano Jorman Campuzano em março, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Boca Juniors naquela época. O jogador continua sendo uma opção considerada para a próxima janela de transferências do clube. Com o planejamento encaminhado, o Vasco agora aguarda a chancela da 777 Partners para abrir negociações. Apesar de o orçamento para a próxima janela ter sido definido no final do ano passado, há variáveis que podem interferir em julho. Uma das possíveis variáveis que podem interferir no planejamento do Vasco para a próxima janela de transferências é a venda de parte dos direitos econômicos do meia Carlos Palacios ao Colo-Colo. Como o jogador está próximo de atingir metas que obrigam o clube chileno a adquirir um percentual do atleta,
isso pode representar uma nova receita em breve para o Vasco. Porém, isso também significa que Palacios não retornará ao clube brasileiro após o término de seu empréstimo em dezembro. Algumas outras variáveis que podem afetar o orçamento do Vasco na próxima janela de transferências incluem a venda de Andrei para o Chelsea, que rendeu cerca de 12,5 milhões de euros e não estava prevista no planejamento inicial, e a eliminação do time na segunda fase da Copa do Brasil, o que também pode gerar mudanças no orçamento. Vasco e Botafogo estariam monitorando a situação do meia Adson, do Corinthians. O Vasco apresentou oficialmente 2 reforços para o elenco, Matheus Carvalho e Carabarral. O Vasco apresentou Matheus Carvalho como novo reforço do clube e o jogador explicou a mudança de apelido. Ele afirmou ter sentido felicidade ao saber que viria para o Vasco e elogiou a equipe, especialmente Andrei e Jair, com quem disputará por vaga. Matheus se sente mais à vontade como primeiro volante e acredita que poderá ajudar na saída de bola. O jogador atuou no jogo-treino contra o Sampaio Corrêa e marcou um dos gols da vitória por 3-1. O Vasco enfrentará o Bahia na próxima segunda-feira pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco apresentou o meia Gabriel Carabarral, que veio emprestado pelo Santos. O jogador argentino optou por ser chamado de Gabi e vai usar a camisa 20 no Vasco. Ele elogiou a torcida e disse que já conhecia o clube por amigos que jogaram no time, como Guinazu. Gabi não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras, mas marcou um dos gols na vitória por 3-1 no jogo-treino contra o Sampaio Corrêa. O meia disse que se sente mais à vontade jogando como meia pela esquerda, posição em que atuou pelo Argentinos Júniors, onde teve seu melhor momento nos últimos anos. O Vasco se prepara para enfrentar o Bahia na próxima segunda-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FER, Rubens Lopes, pediu um acordo entre os clubes para a utilização do estádio do Maracanã durante o Campeonato Brasileiro. Confira os principais pontos da briga entre Vasco e a dupla Fla-Flu pelo Maracanã em abril de 2019. O governo do estado do Rio de Janeiro firmou um acordo com Flamengo e Fluminense para que o Maracanã fosse cedido temporariamente por 180 dias. Na época, o compromisso era de lançar um novo edital para licitar o estádio, que havia custado mais de 1,3 bilhão de reais na reforma para a Copa do Mundo de 2014, período em que ficou fechado entre 2010 e 2013. No entanto, passados quase 1.500 dias, os 2 clubes ainda são responsáveis pela administração do estádio, e o contrato de TPU foi renovado novamente e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. Por outro lado, o Vasco teve um pedido negado pela Justiça para interromper o atual TPU. A licitação para a concessão do Maracanã está parada desde outubro de 2020, quando o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo 2 dias antes das propostas serem apresentadas. O Vasco questiona essa suspensão, que ocorreu logo após o clube manifestar interesse na disputa da licitação. Há diversos questionamentos em relação ao edital, como a metodologia para a definição do valor de outorga, prazo injustificado da concessão, irregularidades na definição de receitas, ausência de avaliação das fontes de receitas, entre outros. O governo do estado já sinalizou mudanças em algumas recomendações do TCE, como a diminuição do peso da proposta técnica em relação à financeira. O lançamento do edital está previsto para 40 dias, e caso haja um vencedor durante o atual TPU de 180 dias, o vínculo se interrompe.